O que eles falaram para você? Você nem trocou essa ideia. Você nem teve curiosidade de perguntar? Ixi, foi legal, os meninos gostaram. A gente teve um resultado bom. Das turmas que mais interage, teve interação, né? Alguma coisa assim foi a gente. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu vou te fazer, até eu descascar essa balinha. O que que você lembra, antes da gente falar de alotropia, rapidinho. Qual é a diferença entre ligação iônica, covalente e metálica? Você sabe? Ah, covalente, iônica e metálica. Qual que é a diferença que você sabe delas? Boa. É óbvio que elas são diferentes. Iônica, um vai doar elétrons e um vai receber. Então sempre vai ter um elemento que vai perder elétrons para ficar estável. Os grupos que eu falei para vocês é o grupo 1, 2 e 13. O grupo 1 doa um elétron, o grupo 2 doa 2 elétrons e o grupo 13 doa 3 elétrons. Tem as exceções e tal. E o grupo 17 recebe um elétron, o grupo 16 recebe 2 elétrons e o grupo 15 recebe 3. Então sempre vai ter relacionado esses grupos aí, certo? Isso é ligação iônica, um doa e um recebe. Covalente eles vão compartilhar. Então vai ter elementos que não tem como ele doar, mas ele precisa receber. E o outro também é elemento, ele vai precisar doar ou receber. E aí vai ficar naquela, como que a gente vai resolver isso? Vamos compartilhar, a gente fica compartilhando um elétron, certo? E na metálica, vou fazer um exemplo aqui, mas tem no seu livro também, a gente tem os núcleos positivos, que o núcleo dos átomos são positivos, e aí a gente tem os elétrons que ficam nesse meio. Os elétrons ficam aqui, ó, as carguinhas negativas ficam aqui, ó, nesses meios aqui. A gente chama isso de mar de elétrons. Os elétrons ficam aqui no meio, certo? Nos mar de elétrons que a gente chama. Então, na metálica, ela é composta por elementos metálicos. E aí, como que faz? Os núcleos eles se juntam ali pela atração mútua de positivo e negativo, os elétrons ficam ali no meio, certo? Tranquilo. Então, só para a gente dar uma recapitulada nas três ligações químicas. Alotropia. Alotropia ou forma alotrópica, a gente está falando da mesma coisa. Alotropia tá aqui, ó. O primeiro exemplo que a gente tem é o mais básico. A gente tem o gás oxigênio e a gente tem o gás ozônio. Alotropia, vou tentar explicar para você do jeito mais simples possível. É eu ter uma substância, eu conseguir fazer uma outra substância só ou aumentando ou diminuindo o número de elementos. Ela é uma molécula simples. O que é uma molécula simples? Uma substância simples. É composta pelo mesmo elemento. Você concorda que aqui o O2 tem dois oxigênios? Não é o mesmo elemento? A gente chama de substância simples. Se eu conseguir formar outra substância diferente dessa, só aumentando ou diminuindo o oxigênio, isso é bom. Isso é alotropia. O2 e O3 são situações diferentes. O2 é gás oxigênio, O3 a gente chama de ozônio, da camada de ozônio. Qual que é a diferença entre eles? Um tem um oxigênio a mais. Então, eu poder falar que eu poder falar, não, representar oxigênio e ozônio com o mesmo elemento, isso aqui chama forma alotrópica. O que mudou de um para o outro só foi porque um tem um elemento a mais. Alotropia é isso. Outro exemplo de alotropia é o carvão, tem depois a próxima página. O carvão só é composto por carbono. O carvão não vai ter aí no seu livro, não. Mas o carvão, que a gente usa na churrasqueira, o que ele tem de elemento químico? Carvão.
Carbono. O carvão que a gente usa para fazer churrasco, ele é feito de carbono. Qual a diferença do carvão e do diamante? Nenhuma, em termos químicos. Os dois são carbonos. Em termos, eu estou falando de elemento químico. Os dois são carbonos. Ah, mas o diamante vale muito dinheiro, o carvão nem tanto. Aí a gente vai olhar uma estrutura, geometria molecular. A estrutura do carvão é uma, do diamante é outra. O grafite que a gente usa para escrever, na ponta do lápis ou da grafite, que no final é a mesma coisa, é carbono também. Qual que é a diferença entre o carvão, o diamante e o grafite, lá da lapiseira lá, ou do lápis? A diferença é a geometria, como que as moléculas estão organizadas, mas todas elas é carbono. Os três é tudo só carbono. Aí a gente chama que essa mudança de um para o outro chama forma alotrópica. E aí? Tá claro ainda não, né? Mais ou menos, né? Alotropia é isso. Em resumo, alotropia é isso. Não tem muito. Ai, meu Deus, que difícil. Não, não tem diferença. Outra coisa. A gente tem o grafeno, a gente tem o grafeno e tem um outro nome. Muda aí, por gentileza. Aqui, ó. Esqueci, fugiu, foi o nome. Fulereno, que é essa molécula aqui, ó. Que é a forma alotrópica. Eu tenho diamante, eu tenho grafite, eu tenho fulereno. Todos eles é composto pelo mesmo elemento químico, que é o carbono. O que muda desse para esse para esse é só a geometria. Somente a geometria. Somente a geometria. Você viu que esse aqui tem uma fórmula assim, sei lá, mais bonitinha. Esse também tá bonito. Só que ele tem uma camada assim, ó, um assim, um assim. Aí você pega o fulereno, ele é tipo uma bola de futebol. Mas todos eles é formado pelo mesmo elemento, que é o carbono. Todos eles. Formado pelo mesmo elemento, carbono. Então, eu falar que um elemento é uma forma alotrópica de outro, para eu falar que um elemento é alotropia, para eu falar de alotropia, eu estou falando que eu vou estudar sobre um elemento químico, nesse caso é oxigênio. Eu vou estudar sobre um elemento químico, nesse caso que é o oxigênio, que pode formar tanto gás, oxigênio, e tanto ozônio. Eu consigo formar duas moléculas diferentes com o mesmo elemento químico, sem precisar de outro elemento químico. O nome desse fenômeno na natureza a gente deu o nome de alotropia. Massa, né? Assim, parece o nome de uma coisa muito difícil. Alotropia, nunca ouvi falar. Meu Deus, esse trem é impossível de entender. Não, que você estuda, meu Deus, é isso. Isso. Na aula de geografia lá com o Ione, que a gente falou do carvão e diamante, é geografia, né? É, tem uma piada, eu vou falar assim, ou uma frase sensacionalista, eu acredito. Me ajuda, talvez vocês sabem explicar isso melhor. Que a galera gosta de falar assim, qual que é a diferença entre o... quer dizer, a diferença entre o carvão e o diamante somente uma. A galera gosta desse alarme. Os caras falam, não, é muita coisa. O diamante é caro, o diamante não sei o quê, o carvão é barato. Mas realmente, agora estudando quimicamente, você viu que a diferença só é a estrutura? O elemento é o mesmo, é carbono. O negócio é porque o diamante ele passou por um processo até virar diamante na natureza de alta temperatura e muita pressão. Então é algo muito quente, esquentando aquele carvão. Tanto que a galera já. Tem como você fazer diamante sintetizado no laboratório. É um diamante mais falso. Igual a galera. Mais falso, um carvão, diamante falso. Igual a galera usa para cortar vidro. Ah, um dia eu chego lá na sua casa para fazer uma janela ou um espelho. Ah, eu queria que tirasse a bordinha. O cara vai lá, usa um negocinho, então a pontinha é um diamante. Lá na pontinha é um diamante. Só que aquele diamante não é um diamante puro da natureza, é um diamante sintético que a gente cria no laboratório. E ele corta o vidro. Aí o que acontece? Esse diamante foi criado no laboratório. Eu tenho um diamante que foi feito um processo ao longo dos anos. Que a natureza mesmo estava lá na caverna, sei lá onde acha ele. Geralmente é em Minas, né? Mina de mineração, você tem que achar, cavar lá. E aí ele passou por um lugar quente, porque ele passou por um lugar muito quente, muita pressão, apertando ali as moléculas, vou falar assim para você entender. E aí ele sai de uma molécula,
Sai de uma molécula e vira outra. Ganhou outra balinha, eu aceito. Tá com vontade de comer uma balinha hoje? Acabou de chupar um house, eu acabei de abrir e dei um pra ela. Você vê que, como que é o universo, né? É, você vê como é que é as coisas. Se a gente não conta nada, ela nunca ia saber se eu não conto. E na hora de as balinhas, eu ia ficar calado e ia ficar com as minhas ainda. De novo. Então, a alotropia é eu vou falar assim, a capacidade de um elemento químico, ele virar outras substâncias diferentes com o mesmo elemento dele, sem precisar de uma participação de outro elemento diferente. Tanto que tem uma definição aqui bonitinha no livro de vocês. Eu acho que é na primeira página aqui, ó. Fala assim, ó. Alotropia, fenômeno pelo qual o mesmo elemento químico pode dar origem a duas ou mais substâncias simples diferentes, que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. Alotropia é isso. Eu contextualizei, falei a mais aqui para enriquecer. Mas o que é alotropia? Oxigênio e ozônio. Pai, como assim? Não, é porque o elemento oxigênio, gás oxigênio, tem dois oxigênios. Quando eu coloco mais um oxigênio, vira ozônio. Então, o nome dessa transformação de gás oxigênio para gás ozônio, eu chamo isso de alotropia. São moléculas diferentes, só que formadas pelo mesmo elemento químico. Somente isso. Aí, se você ver nessa página aqui, ó, tem um exemplo aqui que é o enxofre. Eu tenho um enxofre que é o enxofre monoclínico, e o enxofre rubônico, né? O rômbico, quer dizer, toda vez eu leio errado aqui. Aí aqui fala já pra gente, ó. Essas duas variedades são formadas por moléculas com 8 átomos, que pode ser representado pela fórmula S8. Só que eles têm formas diferentes. Se você reparar, esse aqui, ó, o monoclínico, ele é mais parecendo uns cristalzinho, mais bonitinho. Esse aqui já parece uma rocha, mas é S8 do mesmo jeito. O que mudou? A fórmula geométrica dele só. Então, o que eu posso falar entre os dois, que é o mesmo elemento químico? Eles são formas alotrópicas. Vou dar um exemplo aqui, uma referência que talvez possa ficar fácil de associar também. Posso? Quando a gente tem gêmeos, vamos imaginar assim, gêmeos siameses, que fala, né, quando nasce um homem e uma mulher, né? Siameses que fala. Até porque eu sei, foi mal aí. Então tá bom. Quando a gente tem gêmeos e nasce um menino ou uma menina, mas nasceram na mesma data, no mesmo lugar. A grosso modo, se a gente fosse pensar. Você entendeu, né? É, talvez seja Maria Clara e Estevam. Mas é mesmo? Não é não. E aí, vamos imaginar assim, que fosse elementos químicos, só que um é homem e um é mulher. Aí a composição, a mesma. O que é isso? Alotropia. Um é de um jeito, outro é de outro. Simples, né? Aí aqui tem um exemplo, aqui também tem outro exemplo, que é o fósforo. Aí, o fósforo, por sua vez, pode formar diversas variedades alotrópicas, sendo o fósforo vermelho e o fósforo branco, os mais comuns. Então tem vários, mas a gente vai ouvir falar só dos dois. Tanto na faculdade a gente estudou também sobre isso. Aí você tem aí, ó, qual que é a diferença aí, se você olhar? Você tem uma geometria do fósforo branco, ele só tem esse, tipo um triângulo. O outro é um triângulo, só que está ligado a um triângulo e no outro triângulo. O que mudou de um para o outro? Um é branco e um é vermelho. Faz mudar a cor deles. Então isso é fórmula alotrópica. O mais fácil do planeta Terra. Aí tem um negócio aqui, ó, propriedade de substância formada por retículos cristalinos. Tipo de retículos cristalinos. Retículo cristalino, você lembra o que é isso? Não, né? Vou abrir no celular mesmo. Queria ligar aqui, mas vai demorar um pouquinho. Só se precisar. Então vamos lá. Vou no celular aqui mesmo. Retículo cristalino. Uma imagem aqui. Aqui, ó. Retículo cristalino é isso aqui, ó. Quando eu formo uma molécula iônica ou uma metálica, covalente também, como que as moléculas se organizam? Como que elas se organizam? Seria nessa logística. É um retículo.
Só que quando a gente fala retículo cristalino, a gente sempre vai caminhar pelo mais quadrado, retângulo, aí, ó, mas tem diferente também, certo? São retículo cristalino. E aí seria, se eu falasse assim, ó, monta a molécula do sal, monta o retículo cristalino do sal. Aí você vai montar uma parada quadrada, uma maquete quadrada, aí só vai ter diferença o quê? O átomo do sódio e do cloro, eles têm tamanhos diferentes. A gente falou sobre raio atômico, lembra? Raio atômico é o tamanho do átomo. E aí você vai montar um retículo cristalino e eles vão ter uma bolinha maior, uma menor, e aí é legal se a gente pintar de cores diferentes. Para falar quem que é o sódio e quem que é o cloro. Aí aqui fala para a gente o seguinte, dos retículos cristalinos, do outro lado. Você tem assim, ó, na tabelinha aqui, ó. Tipo de cristal, aí ele trouxe os exemplos, tipo de ligação, temperatura de fusão, condução elétrica e condução de calor. O primeiro aqui eu trouxe, ó, molecular, que é o tipo de cristal molecular. O que é molecular? Que tem ligação covalente. Molecular que tem ligação covalente. Aí ele trouxe a sacarose. Sacarose é açúcar. A gente comeu agora aqui. Eu vou comer agora, sacarose. House. Tipo de ligação, atração intermoleculares, seria as atrações entre as moléculas. Aí, temperatura de fusão, vocês já estudaram sobre isso, né? Temperatura de fusão, ebulição. Então, o que é a temperatura de fusão? Toda substância, em geral, tem temperatura de fusão. É diferente entre elas. Temperatura de fusão é a temperatura que a substância, a molécula, o elemento, ela precisa receber para mudar de estado físico. Sólido para líquido ou líquido para sólido, depende do que você está fazendo, viu? Se você estiver aquecendo, ele vai de sólido para líquido. Se estiver resfriando, vai de líquido para sólido. Temperatura de fusão é isso. Então, beleza. Aí a gente olha molecular, a temperatura de fusão é baixa. O que significa isso? Eu mal aqueço, já derrete. Quando a gente vai lá e faz a açúcar caramelizada, esquenta no foguinho embaixo para não queimar, já fizeram isso? Para fazer cobertura, um trem assim, é gostoso, né? Faz o push também, para a gente ficar se dopando de açúcar. E aí a gente vai lá, esquenta bem devagarzinho. Se você pôr no fogo alto, de uma vez ele queima, né? Você no fogo embaixo, então paciência. Então a temperatura de fusão é baixa. Condução elétrica é baixa, é ruim para conduzir energia. Condição de calor baixa também, é horrível para conduzir calor, aquecer. Aí tem ligação covalente, que também está ligado à molecular. Aí ele deu o exemplo do diamante, do quartzo, aqui também, que é um tipo de minério, né? Aí ele mostrou o tipo de ligação covalente entre os átomos. Aí temperatura de fusão alta também. Se você pega um diamante aqui, você tem que aquecer ele demais para ele derreter. Condução elétrica baixa, com exceção do grafite, que ele é bom para conduzir, que seria a forma alotrópica do diamante. Aí trouxe aqui também, né? Iônica, que seria o sal, que eu falei para vocês, cloreto de sódio. Aí traz a atração eletrostática, que seria um doa e um recebe. Metálica, ligação metálica, deu ferro, temperatura de fusão alta. Alguma pergunta até então? Vamos fazer os exercícios que eu marquei. Um, dois, três. Eu marquei todos. Eu marquei um, dois, três, o 4 e o 9 do Enem, do outro lado. Nossa, que house bruto. Como você coloca um trem desse na sua boca, menina? Vou parar de gravar, nós volta agora com os exercícios. Resolvido.